Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora a gente vai falar sobre os pets. Eu tenho a honra de receber a veterinária Karen Kramer. Seja bem-vinda. Obrigada, Fran. Fazia tempo que a gente não conversava, né, Karen? Fazia. E hoje a gente está com um verdadeiro modelo fofo, lindo, maravilhoso, que está aqui fazendo pose para você que já está em casa. É o Henrico. Um Henrico lindo. Que raça é o Henrico, Karen? É a raça Spitz alemão. Ou Lulu da Pomerânia, como alguns conhecem. Muito. É aquele que parece um ursinho mesmo, né? Hoje ele tá de roupinha, mas ele parece um ursinho, realmente. E o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre o frio e os cuidados que você deve ter com o seu animal. Então, você escolheu essa raça porque é uma raça que sofre realmente com o frio, Karen? Por que você trouxe exatamente o Henrico? Olha, principalmente eu escolhi uma raça de pequeno porte, né? A gente chama de raças braquicefálicas, que tem o focinho um pouquinho mais chato, tem uma tendênciazinha a mais a ter problema respiratório durante o inverno. Por mais que ele tenha um aspecto da pelagem mais fechadinho, não sofrem tanto com o frio em relação à pelagem, mas eles têm bastante problemas respiratórios, então ele tem uma sensibilidade um pouquinho maior. Assim como outras raças, mas ele é um exemplo. Tem outras que são muito mais, mas ele, como ele é comportadinho, eu optou por trazer ele. Ele veio hoje, porque ele é o nosso modelo. Olha Exatamente. aí, vê se pode. A gente colocou ele aí, ele tá quietíssimo aí, só fazendo pose e te deixando com certeza com vontade de ter um bichinho desse em casa. Os bichinhos sofrem realmente, Karen, com o frio? Não é só a gente que sente essa mudança brusca de temperatura, o bichinho sofre mesmo? Eles sofrem, não tanto quanto a gente, vou dizer assim, porque tem alguns que não toleram colocar roupinha, cobertores, algumas coisas assim, então a gente vê que é uma questão de adaptação e muito de perfil. Como também algumas pessoas, tem gente que anda com muita roupa, curta, né? Outras muito pouca, né? Então, eles também têm essa variação, mas eles sofrem um pouquinho menos que a gente, mas tem certo cuidado, depende se eles estão para fora de casa, se estão para dentro, quantidade de pelagem, o tipo de pelo, aquele pelo que cresce e cai, se aquele pelinho que você tem que manter um pouquinho mais comprido, tudo isso faz diferença. E como saber que o meu bichinho está com frio, se ele não está com frio? Ele tem algum comportamento que ele apresenta? Olha, principalmente é o tremer, né? Ele fica tremendinho ali, geralmente o animal, às vezes, se ele está com frio, se ele está desconfortável, tende a diminuir a alimentação. Ele tem que ficar muito no cantinho, procurar lugares, no caso que seja mais quente, um tapete, ele vai fica pra cima da enroladinho, cama, exatamente. Então, essa perto tendência. do calor humano também. Exatamente. Eu observo às vezes na minha, que eu tenho uma Shih Tzu, que ela fica mais pertinho. Às vezes eu sinto assim, ela tá enroladinha pertinho de mim. Parece que o calor humano realmente passa pro bichinho e ele se sente mais confortável. Tem lógica. Com certeza. Igual nós, procuramos sempre ficar em bando, né? É verdade. Juntinho ali com o marido, pezinho colado, realmente para esquentar. Então tem todos esses cuidados que a gente deve tomar no inverno. Colocar roupinha é um cuidado importante? Sim. Tem as suas ressalvas como veterinária, né? Não só como dona de pet falando, mas pensando assim na questão de prevenir uma hipotermia, uma baixa temperatura muito brusca, ou mesmo o frio deles, a gente recomenda. Cada raça tem um tipo de roupinha para usar. Raça pelo longo tem que cuidar um pouquinho com uma roupa não tão felpudinha, que não tenha problemas com a pelagem, principalmente. A gente pensa na estética também, né? Que quem não quer ele bonitinho, quer bem, mas que ele fique saudável. Até porque se você colocar uma roupinha que vai fazer um nozinho no pelo e esse nó vá para a pele, futuramente vai ter que tosar. E tosar nesta época do ano baixinho não seria nada interessante. Agora seria melhor manter a pelagem um pouquinho mais longa, com a roupinha que não faça esse nozinho e aquecer ao mesmo tempo. E quando eles são mais velhinhos, eles sentem mais frio mesmo? Com certeza. Essa época é uma época que mais nos preocupa. São os pacientes mais idosos, os que têm menos pelo, os que ficam para fora e principalmente os mais idosos. Eles tendem a ter muitas doenças relacionadas ao frio. Então a gente comenta muito em prevenção, mas como a gente está ali tratando muita doença, a gente acaba tendo bastante casuística com os idosos. Quando você tem um pet que fica... Ele é pequenininho, deve ficar dentro de casa com certeza. Mas você tem um pet grande, que ele fica para fora de casa. Quais cuidados? Essa é uma preocupação. Eu que tenho também os meus que ficam para fora, que nem no dia da neve, que teve aqui, é uma preocupação que a gente tem. Nem todos aceitam colocar roupa. Tem uns que colocam no dia, já come roupa de noite, já fica sem, aí já destrói tudo, já deu prejuízo. Ou colocou aquele cobertor, ele já destruiu inteiro, eles arrastam, né? Então, às vezes tem que pregar, algumas pessoas colocam
um cobertorzinho mais, né, mais leve ali, mas eles acabam tirando. O que a gente opta sempre é uma casinha contra o vento, mais fechadinha, com um estrado, pelo menos que ele aceite um estrado de madeira, que a madeira acaba isolando um pouquinho mais o frio. Seria pelo menos um cuidado básico, né? Já que não pode colocar roupinha, alguns não aceitam ou não aceitam estar fechado, né? Seria legal, alguns optam por colocar portinha nas casinhas durante a noite. Fecha durante a noite e logo que acorda abre a casinha. Mas não são todos. A gente sabe que hoje em dia a maioria está dentro de casa, os porte grandes nem todos, então teria que tomar esse cuidado com eles, porque eles sentem frio também. E a gente quando está lá na cama, quentinho, tá lembrando deles lá fora, né? Então é um drama da gente. E sapatinho? Sapatinho eu recomendo em algumas situações. Quando eles têm, por exemplo, muitos passeios, aqueles que têm necessidade de ir para a grama, fazer xixi, cocô, que não fazem dentro de casa, para não ter um excesso de umidade na patinha, para não dar uma dermatite, um fungo, a gente até recomenda. Desde que tenha momentos, porque o cãozinho, é uma curiosidade até que a maioria das pessoas não sabe, eles não suam igual a gente, você não pega um cachorrinho suando. Então eles trocam calor pelo meio das patinhas. Pode ver como eles no calor ou no frio, onde vai suando, põe ele numa região que aparece, onde aparece um suor. Então eles transpiram pelo meio dos coxins e a respiração. Então se você abafa muito aquela região, também vai ter problema nesse sentido. Vai estar sempre umidozinho ali, ele não vai ter a transpiração normal, né? Então a gente recomenda em alguns momentos, vai sair passear, até não é só no frio, né? Seria no calor também, para não ter um contato ou com o frio do asfalto ou com excesso de calor, a gente recomenda o sapatinho. E como observar se o meu bichinho pode estar com uma gripe, por exemplo, Karen? Como que eu sei? Ele está resfriado? Você sente, vai ter uma temperatura muito maior que a tua, a temperatura nossa fica em torno de 36 graus. A dele já é 38,5, o normal. Então, se veja, está com 39,5, 40, vai ser muito diferente da temperatura da gente. Então, geralmente no abdômen você acaba sentindo muito quente. Eles podem estar ou não ingerindo água em excessivo e vão estar mais prostradinhos, né? Então, vão estar quietos, narizinho sequinho, sente quente ali, às vezes ofegante, porque não tem como perder o calor. Então, geralmente são essas características. Mas na maioria das gripes deles, que é a traque, bronquite infecciosa canina ou uma gripinha, a maioria não chega a dar febre. Alguns dão febre, sabe? Então, o principal sinal clínico que a gente comenta, às vezes, é uma halitose, é um olhinho um pouquinho mais vermelhinho, espirro bastante, tosse, diminuição de apetite. Então, esses geralmente são sinais bem comuns também. E banho? Nesse frio? Assim, não proíbo banhos nessa época, até porque eles têm que tomar banho também, estão de roupinha, tem que aumentar a escovação, mas dependendo da raça dá para espaçar um pouquinho mais, cada 10 dias, se puder até cada 15. A maioria que fica dentro de casa não aguenta. Né? 7 dias, vai ali. Já tá com o cheirinho, né? Mesmo sendo fofo, eles deitam na casa, vão na cama, vão no sofá e aí a gente sabe que eles têm um conforto, né? Hoje em dia diferente. No Pet Shop você vai encontrar aí a dona Noeli, toda a sua equipe, né? Para te atender muito bem. Se você quiser um bichinho desse, lá sempre tem, gente. É uma época que agora talvez você não encontre já filhotinho, mas sempre encontra. A gente sempre vai lá e dá uma observada nesses filhotes lindos. Karen, mais alguma consideração que a gente tenha esquecido dos bichinhos? Principalmente com a questão de coluna, dor articular. Então, além de estar protegendo cães que tenham um probleminha de coluna, que já tem uma artrosezinha, sempre as roupinhas são recomendáveis para relaxar um pouquinho essa região. E principalmente para prevenir problemas de coluna, de paresias, de não movimentar os membros posteriores. Então, é uma época que a gente tem muito problema de dor com eles, muita dor articular. Tem uma grande demanda nesse sentido. Então, sentiu que de repente eles estão diminuindo, não subia na cama, não sobe mais, subia no sofá, pede ajuda, começa a ficar muito quietinho, já pensa que pode ser um problema articular. E é nessa época do ano que aparece muito caso. E daí tem que tratar. Tem que tratar, imagina, né? Com dor, ninguém merece, né? Todo mundo tem que estar bem. Tirando a dor, ajuda muito na qualidade de vida. Consegue melhorar a qualidade de vida. Com certeza. Então tá bom. Obrigada, Karen. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E o Henrico também, fofo. Ele entende tudo, gente. Ele é um fofo. Gente, agora eu vou para um breve intervalinho comercial e no próximo bloco a gente vai falar de 2 empreendimentos que estão sendo lançados aí na Cidade dos Lagos. Você não sai daí que a gente já volta em um minuto só.